Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, quase esqueci da madrugada dessa vez. A gente está começando Marca Histórica, 10º Cinema em Transe, sempre com ele, Matavel, fala aí. Vamos agora falar sobre aquele que nomeou esse podcast, basicamente, né? Aquele que deu nome a essa loucura toda. É isso aí, tamo junto. É isso, vamos falar de ele mesmo, Glauber Rocha, ainda não de Terra em Transe, mas Glauber com certeza é um cara para fazer série, para fazer um podcast inteiro só de Glauber, assim, acho que dá muita coisa. Enfim, vamos chegar lá ainda. E acompanhando a gente, temos outro Gabriel de Paula, dessa vez, que é formado em letras pela UFMG, fez seu TCC analisando revisão crítica do cinema brasileiro, que o Glauber escreveu em 63, e faz um mestrado sobre Deus e Diabo e Terra em Transe. Fala aí, Gabriel. E aí, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriel de Paula. Como o Renan já deu a introdução, eu faço mestrado em letras, em estudos literários, né, na UFMG. E aí eu estou aí estudando o Glauber Rocha, principalmente o Terra em Transe e o Deus do Diabo, né? E também acho que queria adicionar aqui, eu acho que é importante falar que eu também sou militante da União da Juventude Comunista e construo o movimento por uma universidade popular aí na pós-graduação. E é isso, eu acho, minha introdução. Boa. Então, a gente tem perguntas clássicas de lei, não sei se você conhece essas perguntas. E não sei se você vai falar tudo Glauber, assim, mas você pode falar Glauber, já que você tem TCC em Glauber. Aham, Mas, aham. mas seria seu cafezinho, com quem se beberia esse cafezinho, e filme que você queria ter visto no cinema, filme brasileiro. Com que um cafezinho e com que eu beberia? Hum, eu acho que, na real, seria o Pasolini. Eu acho ele uma figura, assim, que me atrai muito no cinema mundial, até pelo diálogo que ele tinha com a galera toda ali do momento, né? Tanto com os italianos, quanto com os franceses, mesmo com o Glauber. E um filme que eu queria ter visto no cinema a primeira vez, ah, eu acho que algum do Zé do Caixão, O Ritual dos Sádicos, Meia-Noite Levarei Sua Alma. Eu acho ele um outro diretor muito, muito interessante, assim, no Brasil. Queria ter acompanhado, assim, mais no momento. Para mim, o Zé do Caixão, o Sganzella e o Glauber são os maiores cineastas brasileiros, assim. Pelo menos daquele momento ali, né, 60, 70, Sim. aquela época. Aliás, Pasolini do Ferrara é bem bom. É estranho, mas é bem bom. Assistam. Oh, eu não conheço. Qual é o diretor? É o Ferrara, o Abel Ferrara, ele tem um filme sobre Ah, Pasolini sim. que é tipo assim, 1h15. Ele é super estranho, eu adoro. Aham. Eu vou, Vai vou procurar ele aqui. Matavel fazendo propaganda de cinema gringo, em pleno cinema em transe, Matavel. Que isso, velho. Ferrara pode, Ferrara pode. Mas é isso aí, vamos lá. Papo hoje é massa, papo hoje sobre Deus, sobre Glauber e Deus e Diabo. Acho que eu tenho uma relação interessante com Deus e Diabo, a gente pode falar depois. Mas antes disso, vamos à vinheta. Em Brasília, 19 horas. O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. Mais fortes são os poderes do povo! Falando que branco lá fora enfrenta que Os cineastas devem tirar máscara Terei da cara. chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina. Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Estamos de volta depois dessa breve vinheta. E vamos começar falando de Glauber, assim, acho que Glauber é uma figura super conhecida, acho que, sei, talvez dos diretores mais antigos, assim, seja o diretor brasileiro mais conhecido do cinema brasileiro mesmo. E uma das coisas que eu me pergunto, assim, é por que o Glauber tem esse reconhecimento todo? Porque a gente já falou em outros episódios aqui, mas reforçar que só talento não te torna um cineasta reconhecido, não te torna um cineasta famoso, tem muita coisa
envolve distribuição, que envolve reconhecimento crítico do momento e tal. Enfim, como que você consegue ver? Acho que joga essa pro Gabriel primeiro, que o Glauber tem esse tamanho todo que ele tem, digamos assim, ele tem esse reconhecimento mesmo depois de anos, e ainda é uma figura muito controversa, acho que isso é o mais interessante. Por mais que ele seja muito falado, o Glauber é uma figura muito controversa, assim, eu não acho que alguém fala, tipo, acho o Glauber ok, assim, é sempre muito, as pessoas ou amam muito o Glauber ou odeiam muito o Glauber, sabe? Então, eu vejo essa, acho que a gente pode dizer de hype todo, né? Glaubers. Eu já vi muita gente até não gostava do Glauber porque ele era muito mais conhecido do que outros autores da época, né? Então, esse reconhecimento que o Glauber tem, eu tento entender ele assim, né? Considerando o Glauber na dentro de todo o sistema de produção cinematográfica que o cinema brasileiro tinha atingido naquele momento, né? Naquele momento até onde está o Glauber. Essa noção de sistema é uma noção da literatura, dos estudos literários, que é do Antônio Cândido, de um livro dele, que chama Formação da Literatura Brasileira, e é um livro enorme que ele fala de que ele pega desde o arcadismo até o romantismo, ele mostra como constitui esse sistema literário brasileiro, que é constituído por autor, obra e distribuição, né, e público. Tem uma continuidade de autores, tem uma continuidade de obras, tem uma continuidade de público. E isso vai, né, gerando acúmulo e vai fomentando uma, uma estética na literatura brasileira, né? No cinema brasileiro eu vejo que isso não é muito diferente, né? A gente tem ali o próprio Glauber no filme no livro que eu analisei no TCC, o Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, ele meio que tenta analisar esse sistema, né? Porque ele vai pegando lá desde o Humberto Mauro, o Mário Peixoto, e vai mostrando como que o cinema vai evoluindo aos poucos, né? Claro que não é uma evolução que vai só para frente, ela vai indo e voltando, tendo avanços e retrocessos. E nisso eu vejo que ali naquele processo que se começa com o Nelson Pereira dos Santos, agora eu não tenho certeza se é o Rio Zona Norte ou Rio 40 Graus, que é o primeiro filme neorrealista brasileiro, né, o primeiro filme de de cinema novo, que, que se começa todo esse ciclo de produção autoral, independente e combativa, né, revolucionária, no sentido de colocar as classes populares em tela, né, e colocar os problemas da realidade brasileira em tela. E dentro desse momento do cinema, eu vejo que o Glauber, ele tá ali, ele é um cara bem mais novo do que a maioria dos outros, ele começa a produzir depois, né? O Barra Vento é de 63, 61, então o cinema novo já tinha se constituído um tanto. E pelo que eu vejo, nessa confluência entre o cinema novo, o cinema internacional, todas essas tensões culturais que tinham no momento, o Glauber acaba se colocando e se fazendo o autor que mais amadurece a linguagem cinematográfica do cinema novo, né? Sendo vanguardista, mas sem ser só aquele vanguardismo pelo vanguardismo, igual é o Mário Peixoto, que ele tanto critica, inclusive, e sim fazendo um vanguardismo que vai colocar é, é, os problemas da realidade nacional nas telas, né? E então eu acho que como ele é o pináculo do cinema novo, né? Como ele é a personificação tanto do autor cinemanovista, como os filmes dele são o auge da linguagem cinemanovista, eu vejo que ele acaba ofuscando os outros cineastas que tinham no momento. Não só os cineastas do cinema novo, como os do cinema marginal também, até porque o Terra em Transe, né, ele é já um filme, a primeira obra tropicalista, né, então ele já é um filme assim marginal, que já distancia um cara do cinema novo. E o cinema brasileiro também, depois disso, distancia do cinema novo e vai mais para o experimental ou para o pedagógico. O Ismael fala disso, dessa mudança de rumo do cinema brasileiro no Alegoria do Desenvolvimento. Mas, enfim,
para resumir, né, pelo meu entendimento, o Glauber ele tem esse reconhecimento todo, justamente porque ele é o amadurecimento da linguagem cinematográfica cinemanovista, né, que consegue conjugar a preocupação social de colocar a realidade brasileira em tela, colocar a realidade latino-americana em tela, e o experimento artístico, né, o experimento estético. Enfim, é isso, eu acho. Não sei, acho que E eu talvez não tenha resumido muito, mas enfim, não, pode. foi ótimo. E eu também vejo ele também como para os parâmetros da época, lógico, um popstar, assim, quase. O que ele pôde fazer para a própria publicidade, ele fez, assim. Com certeza, Glauber hoje teria um TikTok. Eu vejo isso com facilidade, assim. Não só TikTok, mas Instagram. Ele faria uns posts bem massas, assim. Alguém, por favor, faça uma conta aí como seria se Glauber tivesse um TikTok. Mas enfim, é, isso eu acho que contribuiu muito porque era uma época que tinha outros grandes, igual você falou aí, é, Rio Zona Norte e tal, vários outros grandes filmes que são relevantes para gente que estuda, são relevantes para cinematografia nacional, mas o nome dele salta, né, quando vem quando a gente fala sobre cinema, assim, de um jeito que acho que nem Nelson Pereira, nem outros grandes caras, assim, chegaria em questão do nome, né? Não em questão da obra. A obra é uma outra subjetividade que a gente pode entrar. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o que ele pôde fazer para se divulgar aí, para fazer seu nome, ele fez e fez muito bem feito, assim. Tanto que a gente vê, o Renan mandou essa semana pra gente um vídeo dele em Veneza, eu acho, falando mal do Sidney Lumet, falando mal de todo mundo, assim, é maravilhoso. A gente gosta de ver, Fraga. Eu vejo isso também, assim. Sim, sim, ele era um cara que agitava muito, né, o cenário cultural e fazia muito essa discussão cultural. Então ele estava sempre se inserindo e como ele tinha esse viés marxista, esse viés materialista, ele também via a necessidade de estar, né, de acordo com o que está sendo produzido, está sendo visto, está sendo colocado. Então ele estava ali no meio da bagunça cultural, né, que depois o Torquato vai chamar de geleia geral. Ele estava ali agindo como um dos principais articuladores, né? Então, com certeza ele teria hoje, se ele tivesse nascido nos anos 90, nos anos 2000, ele hoje seria um TikToker aí e estaria produzindo conteúdo muito provavelmente naquele nível do Abertura, né? Eu não sei se vocês já viram Abertura, mas eu sempre me delicio muito assistindo. É uma das minhas séries favoritas. Porque ele é tão explosivo, ele é tão maluco ali na Abertura, que é uma coisa incrível de se assistir. Ele é realmente um popstar, assim, né? Véi, eu ia falar sobre a abertura nesse exato momento, assim. Tava nem planejado a gente falar, mas vocês estão comentando isso e tal. E eu lembrei, assim, tem um vídeo no YouTube que tem uns 50 minutos, assim, que é tipo, melhores momentos do Glauber na abertura, sabe? E é uma das melhores coisas de assistir, tipo, é o que vocês falaram, tipo, ele é um cineasta que estava entre grandes outros cineastas, né? Quando o Glauber lança o Deus e Diabo, né, que talvez seja o maior filme dele, Nelson Pereira já tinha lançado Rio Zona Norte, Rio 40 Graus, Vidas Secas. Ele tinha feito Barra Vento, que é um roteiro que ele pegou pela metade, assim, para dirigir, né? Não lembro quem que era o primeiro diretor de Barra Vento agora, esqueci, enfim. Depois vem à tona. Então, assim, ele não tinha esse apego, assim, a essa pureza cinematográfica de uma arte pura e da televisão como um veículo inferior, isso que não, tipo assim, ele ia na abertura e ele era quase um personagem, assim. Eu vejo o Glauber como quase um personagem dele mesmo, sabe? Ele performa os próprios personagens, assim. Então, ele é sempre muito teatral, ele é sempre muito performático, muito explosivo, expansivo. E o Abertura é o que o Gabriel falou, velho. Dá pra você se deliciar vendo ele entrevistando a galera, ele falando coisas pra câmera. E tem o Severino também, que tá sempre no set com ele, que é uma figura, assim. Então,
essas formas que ele tinha de se vender, e se vender como produto, se vender como arte, mas não nesse sentido meio banal, assim, de se vender. Acho que se vender foi uma palavra ruim, mas se promover, talvez, promover o movimento dele, né, do cinema novo, porque eu vejo que ele acreditava muito, assim, né, nessa época dos anos 60, ele acreditava muito nessas ideologias que ele pregava, ele vendia isso muito bem, e, enfim, depois ele, no próprio Abertura, ele comenta algumas desavenças que ele teve com outros cineastas. Tem um trecho que eu dou Paulo que é muito bobo, assim, mas ele só fala, tipo, cineastas como Nelson Pereira dos Santos, que já foi meu amigo, sabe? Tipo, ele fica jogando umas shadezinhas, assim, e, e é isso, assim, é essa coisa dele saltar pro público pela performance que ele faz, digamos assim. Vou contar uma história, na verdade é imaginação. Abra bem os seus olhos pra enxergar com atenção. É coisa de Deus e diabo lá nos confins do sertão. Sim, sim. E esses comentários, essas alfinetadas que ele faz com os outros cineastas, assim, eles até dão um indicativo, pelo que eu entendo, assim, pela minha interpretação, do que foi essa tensão da disputa pelo cinema novo, né? Que tiveram autores que foram para o cinema marginal, como foi o caso do Joaquim Pedro de Andrade, né? Tiveram autores que continuaram com os projetos e, pelo que eu entendo, não houve uma confluência ali de projeto no sentido do que o Glauber queria, né? Que era de continuar essa construção de um projeto de um cinema brasileiro, né? De um cinema que consegue colocar realidade nacional. Então eu vejo que ele, ao mesmo tempo que tinha essa figura muito midiática, né? Ele também parecia ser um cara bem explosivo, e nisso eu imagino que ter tido várias dificuldades ali dele de lidar com outros cineastas, né? E o que eu acho que também que leva um pouco ao meio que isolamento e desilusão dele, assim, no campo cinematográfico. Porque nos anos 70 ele já fica meio que isolado no cinema brasileiro, né? Ele já não tem mais tanto contato com esses diretores que ele tinha antes, como o Nelson Pereira, o Leo Risman, esses outros caras. Então ele já começa, né, a ir para outros lados. Todos vão para, cada um vai para um lado, né? Mas, enfim, essa é outra faceta do Glauber, né? Essa coisa polemicista dele sempre, e que, pelo que eu vejo, às vezes complicava um pouco a mediação política ali do próprio movimento. Sim, ele não fica só isolado, como ele é exilado também, né? Depois do Antônio das Mortes. Antônio das Mortes? Isso. Antônio, isso. Depois do Antônio, ele filma o Câncer aqui, né? E finaliza o Câncer em Cuba, em 72, mas ele tem esse período de exílio. E acho que é uma coisa muito interessante, assim, que a gente teve, inclusive, mandar um abraço para o Pedro, nosso professor de cinema brasileiro, que a gente às vezes tem uma ideia de um movimento muito fluxo, muito organizado. O Bernardo até critica que o cinema brasileiro não, eu e Matavelli sempre retoma essa frase. O cinema brasileiro ele não tem movimentos, assim, ele tem surtos de produção que não consegue se estabelecer. E aí ele fala, tem o surto do tem o surto do Nordeste, tem o surto da produção no Rio, assim, nas favelas e tal. E a gente às vezes cai no erro de historiografia, de imaginar o cinema novo, o cinema marginal, como se fosse uma obra fluida e contínua, assim, né? Como se começou o cinema novo, aí tinha a galera do novo. Aí
de um dia para o outro, assim, golpe, vamos flertar, vamos fazer marginal, aí todo mundo vai, caminha como se fosse cinema marginal, tipo, um movimento muito organizado, mas quando a gente vai adentrando um pouco mais nesses estudos, a gente começa a ver que era uma bagunça, assim, que era cineasta com treta com cineasta, que era cineasta, a gente falou assim, de briga interna, deles se contradizendo, de um jogando indireta pro outro, o Glauber mesmo, tem alguns relatos dele falando mal do cinema marginal, o Sganzerla falando mal do cinema do Glauber, e, e o Joaquim, né, o Joaquim Pedro, que passa por esses dois, assim, e vai fritar depois do Macunaíma. Então, acho que desvincular um pouco essa ideia meio fluida que tem dos anos 60, sabe? De cinema novo, cinema marginal, e essa harmonia, assim, é mais para um caos e esses dois movimentos coexistindo, e, enfim, é uma zona massa de estudar. Sim, sim, né, esses movimentos eles não eram nem um pouco organizados, né? Eles eram bem aleatórios, assim. Até mesmo porque a gente consegue ver que já no fim dos anos 60 vai para um lado o cinema marginal, né? Com o Sganzella, o Tonati, né, daqui de BH, aquele outro que fez O Anjo Nasceu, a família voltou, matou a família e foi ao cinema, não estou lembrando agora o nome dele, Bressani, né? Eles vão para um lado e o Joaquim Pereira dos Santos, Joaquim Pereira de Andrade vai para outro, vai fazer um cinema mais pedagógico, menos experimental, né? Então, as coisas sempre ficam entre tensionamentos diferentes, né? Não existia, não dá para a gente tentar ver isso como era. Aliás, até essa comparação eu ia comparar com o movimento dos CPCs, né? Com o movimento de teatro popular do Vianinha, do Boal e do Guarnieri, que são caras que tinham um diálogo muito grande com o Glauber, com outros cineastas, mas eles mesmos que estavam mais centralizados ali num projeto único, eles também vão cada um para um lado. A gente vê isso em todas as manifestações artísticas dos anos 60, né? O tropicalismo também. O Caetano larga as mãos do Tom Zé e deixa ele a Deus dará e vai fazer os rolês dele. Então, essa questão cultural nos anos 60 era muito mais um espaço de embate, de discussão e de formulação do que um espaço organizado, onde essa discussão e formulação confluía para um objetivo único. Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado assim, para ver não só o cinema novo, mas, como eu falei, todas essas outras manifestações artísticas desse momento. Né? E convenhamos que Tom Zé é muito mais foda que Caetano, né? Nem se compara, né? É mesmo que comparar o Glauber com o Joaquim Pedro de Andrade, tadinho. Assim, a gente vai pular um pouco, digamos assim, outros trabalhos do Glauber, ele tem Pátio, né, no início, ele tem Barravento, depois vamos chegar já no Deus e Diabo. Acho que, falando um pouco, assim, de Deus e Diabo, ele para mim, foi um marco muito, muito louco, assim, de começo de faculdade, ainda não conhecendo muito cinema brasileiro. E aí, segundo período, a gente fez um trabalho que consistia em escolher um diretor, assim, e meu grupo escolheu o Glauber, eu lembro que o Matavel fez sobre o Cronenberg? Cronenberg não, John Carpenter, ficou uma John bosta. Carpenter. Isso, sobre o John Carpenter. Não, o meu filme tá péssimo também. Mas assim, Para. eu lembro que o primeiro filme que eu assisti do Glauber foi justamente Deus e Diabo. E assistir ele, velho, segundo período de curso, assim, foi. Cara, foi um giro, assim. Foi tipo, começar a ver o cinema brasileiro dentro de uma nova perspectiva, sabe? Começar a, a expandir, assim, o campo do que poderia ser o cinema brasileiro e, não sei, meio arrastando ainda, meio carregado, sem saber muita coisa, assim, andando no escuro.
mas eu acho que a primeira vez que você assiste Deus e Diabo, pelo menos para mim, foi um choque, assim, de realidade, sabe? Acho que é uma obra muito marcante e, não sei, assim, vou jogar essa pro Gabriel já pra gente começar. O porquê você ter escolhido Deus e Diabo como mestrado, porque é um filme bem estudado já, enfim, o que você vê no seu mestrado que você pode agregar aos estudos de Deus e Diabo e por que Deus e Diabo também? Então, eu tive esse choque muito parecido com o que você falou, só que com o meu foi o Terra em Transe, né? Foi o primeiro que eu vi, estava ali no auge do governo Temer, né? E ver o Porfírio Dias ali naquele momento, tão parecido com o Temer, foi muito impactante para mim. E aí eu, no mesmo jeito que você falou, eu também comecei a ver o cinema novo, o cinema brasileiro, numa outra perspectiva, né? Numa outra pegada, que poderia ser algo muito combativo e muito esteticamente revolucionário também. Esteticamente revolucionário, como eu já disse antes, não só no sentido de ser uma revolução formal, mas uma revolução conteudística também. E depois, quando eu vi os outros dois filmes do Glauber, que estão aí na fase de ouro dele, né? Que são o Deus e o Diabo e o Dragão da Maldade, foi o mesmo impacto, assim, eu fiquei muito impactado em ver como que alguém conseguia fazer um filme que falava tanto da nossa realidade, da nossa história, e que estava figurando tantas coisas que são importantes ali, né, para se pensar o Brasil, para se pensar um novo projeto de Brasil, se pensar o passado, né, olhando o passado para pensar o futuro. Então eu fiquei muito, muito admirado pelo Glauber, e principalmente esses três filmes. E aí quando eu fui, né, sobre a escolha dessa pesquisa para o mestrado, a minha intenção inicialmente era fazer dos três filmes. Começar no Deus e o Diabo e chegar até o, o Dragão da Maldade, passando pelo Terra em Trans, né, entendendo que os três estão ligados ali, tem uma linearidade entre eles, uma linearidade de conteúdo, mas não é como se eles fossem a sequência, não é como se o Terra em Trans fosse o Deus e o Diabo 2, né? Mas nessa de querer fazer os três, o meu orientador falou assim, não, você está querendo abraçar o mundo, é melhor você escolher só dois deles. E aí, nessa eu fiquei muito relutante. Eu queria muito tratar o Terra em Trânsito, então eu fiquei muito relutante entre o Deus e o Diabo e o Dragão da Maldade. Mas eu acabei escolhendo o Deus e o Diabo porque eu vejo que, por mais que o Dragão da Maldade também tenha uma importância muito grande, é o começo desse percurso, né, que o Glauber está fazendo com os três filmes, o que faz com que ele tenha, né, uma importância um pouco maior nesse sentido. E também para entender todo o conjunto artístico cultural ali dos anos 60. Eu vi que seria necessário eu voltar no Deus do Diabo na Terra do Sol para começar a fazer essa pesquisa. Talvez algum dia depois do doutorado, no pós-doutorado, eu ainda planejo voltar no Dragão da Maldade, até porque no meu doutorado eu estou querendo ir para outro lado, talvez fazer algo sobre poesia modernista, ainda não sei. Mas eu sei que não vou continuar estudando Glauber, porque apesar dele ser muito, muito massa, né, muito, muito bom, eu quero dar mais uma pluralidade assim, para os meus estudos. Mas quanto ao que o meu mestrado pode adicionar nos estudos glauberianos, é uma pergunta meio difícil, né, de se responder. Mas eu vejo que nessas releituras críticas de obras importantes tem que ser sempre que está sendo feitas com nova perspectiva, né?
Então eu tô tentando ver ali, não que o Ismael já não tenha feito algo muito parecido, mas eu tô também tentando ver o Glauber ali por uma perspectiva marxista-leninista, de tentar pensar o que ele estava fazendo ali pela Revolução Brasileira, o que ele estava fazendo ali para despertar consciência de classe nas classes populares brasileiras, né? Então, acho que é mais ou menos aí que a minha pesquisa se insere, né? De tentar entender o Brasil, de tentar entender o Brasil pelo que o Glauber coloca, pelo que os filmes estão colocando, e nisso, né, pensar melhor tanto o Glauber quanto a nossa própria história, né, no nosso próprio país. Uhum. Tem um negócio aqui, já trazendo para o seu TCC, para a sua monografia, que a gente falou sobre revisão, e algumas coisas me chamaram muita atenção na escrita dela, assim, e eu vou ler aqui para o nosso caro amigo ouvinte, internauta, como diz o grande Renan Calheiros. Você traz, assim, que você levanta um ponto, e aí eu fico tipo assim, será que é isso aqui mesmo? E aí você vem e explica ou contrapõe ele, assim, e acho que fica uma coisa muito interessante. Por exemplo, na página 20, você fala o seguinte, está falando sobre a importância de mise-en-scène para Glauber, questão de autoria, e aí você fala, assim, abre aspas, pois é nesse momento de construção estética que se realiza a fotografia, a apreensão da realidade, concretizando o que Glauber entende como um momento de lirismo no cinema. Aí eu fiquei tipo assim, cara, será que Glauber com lirismo, sabe, me deu uma pura, assim, e pouco tempo depois ainda, acho que na mesma página, você escreve que, para o Glauber, a lírica deve ser entendida como pulso emocional da razão, que busca o significado, de forma traduzida em estetização, sendo emocional, sem se perder na deriva de difusão e sentimento, sendo imaginativa, sem perder seu contato com a realidade, sendo a contemplação do real, sem se perder na descritividade bruta. E aí, velho, porque assim, eu tive esses dois momentos, tipo, lirismo no Glauber, tipo, Deus e o Diabo, Terra em Transe e tal, que são filmes bem marxistas, assim, né, bem materialistas. Eu fiquei, será? E quando você traz essa questão da lírica dentro da perspectiva do Glauber, isso me deixou pensando muito, assim, porque a gente, em geral, pelo menos aconteceu comigo, assim, tinha uma perspectiva, uma ideia meio diferente do que seria esse lirismo, e você consegue trazer ele para o que seria, talvez, essa descritividade bruta, né? Como se fosse a estética da fome, digamos assim. E aí o Matavel também, se quiser falar sobre isso. Da forma que esse lirismo ele entra no Deus e Diabo, porque ele é um filme bem alegórico, ele é um filme, a gente falou, meio teatral, assim, ele tem umas referências bem meio barrocas, né, que o Glauber ele vai estar operando sempre não, mas pelo menos esse, o Barravento, eu vejo ele operando por contradições, assim, e eu acho que ele tem esses personagens muito controversos, ele tem esses personagens muito contraditórios, e a gente pode chegar lá mais para frente depois, mas pensar um pouco, assim, acho que como que esse lirismo ele se articula, digamos assim, com o momento de 64, né? Porque esse filme ele é lançado em 64, o ano do golpe, filmado pouco antes, e me deixou reflexivo, assim. Queria que você comentasse um pouco mais, ou o Matavel também, comentando um pouco sobre a estética do Deus e Diabo. Matavel, se você quiser comentar, Eu posso vou ir? depois, pode falar. Ah, sim, beleza. Então, essa questão do lirismo, que ele coloca isso no livro, né? O livro ele tem uma parte inicial ali mais teórica, onde ele coloca alguns paradigmas teóricos que ele vai operar ao longo do livro. E esse lirismo ele está muito numa tradição bem materialista, né? Bem racionalista, assim.
de conseguir figurar né, de naquele momento ali que está sendo feito o filme, o autor conseguir figurar a realidade, e a realidade não só de uma maneira panfletária, né, como era feito no realismo socialismo, que é um movimento artístico, principalmente literário, que teve na União Soviética, que era uma coisa muito chapada, sabe? Muito tá descrevendo a realidade, mas sem muita imaginação, sabe? Sem adicionar uma coisa imaginativa ali por cima. E o que eu vejo que o Glauber e vários outros artistas que se encontram nesse campo marxista, como Brecht, como Mayakovsky, ou mesmo o pessoal do teatro brasileiro, né, o Guarnieri, o Boal e o Vianinha, eu vejo que essa galera consegue esse lirismo que é exatamente o meio termo entre fazer um negócio, como eu disse antes, falar da realidade brasileira e ao mesmo tempo fazer uma discussão, não, fazer um experimento formal, né? E então nesse sentido, o Glauber vai entender o lirismo, por exemplo, no Humberto Mauro como sendo muito mais, né, quer dizer, na real, os filmes do Humberto Mauro como sendo muito mais líricos do que os filmes do Mário Peixoto, né? Apesar do Mário Peixoto estar lá, aquela maravilha, a natureza exuberante, aqueles cortes, aquele negócio todo vanguardista, o Humberto Mauro está lá fazendo as vanguardas dele, mas ele também está colocando o movimento histórico ali em curso nos filmes dele, né? E o Glauber, no Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele faz isso também, de maneira que foi inovadora para a época, né? E o que ele faz, naquele momento, a gente tem que pensar que, né, para fazer isso, para colocar uma obra que falasse das questões históricas e das questões históricas e sociais do momento, a gente tem que pensar um pouco no que estava rolando naquele momento ali, histórico, do começo dos anos 60, né? Porque, como você falou, o filme foi lançado em 64, inclusive tem até aquele caso muito conhecido de que o Glauber foi lançar o filme em Cannes ou em Sundance, não sei agora, e lá ele recebe a carta, né, dos colegas de movimento cinema novista dele, de que tinha tido golpe no Brasil, então ele não estava naquele momento, nem o Glauber, eu acho que nem ninguém que estava aí nesse campo da esquerda brasileira estava prevendo que aconteceria um golpe de Estado, né? Um golpe reacionário e, né, contra-revolucionário. E então a gente tem que olhar um pouco porque que estava ali um pouco antes, né, na história na política brasileira, qual que era a tensão. E a gente tinha um movimento de um aumento da esquerda, não que a gente tivesse uma revolução brasileira em curso, como se a gente estivesse em Cuba, ou se a gente estivesse na China, ou na Rússia dos anos 10. Né? Mas havia ali uma evolução da dinâmica social que poderia desembocar numa mudança social, num rompimento social de grandes proporções, né? O que infelizmente não se realiza, né? Porque acontece o golpe, porque se um rompimento social tão grande acontece no Brasil, as bases econômicas mudam todas e o Brasil para de ser um celeiro do imperialismo, né? Então, nesse momento, quando o Glauber faz o Deus do Diabo, ele vai figurar ali essa vontade, essa necessidade do Brasil de mudar o caminho, né? De mudar o caminho da história. E para fazer isso, ele retorna a um ciclo de lutas próprio do sertão nordestino, mais especificamente muito próprio do próprio estado da Bahia, né? Que é o estado do próprio Glauber, que foi aquele momento que começa ali em Canudos, né? Mais ou menos 892, 898, eu não lembro agora. O Euclides da Cunha está me olhando bravo ali na estante. Mas esse percurso que vai, né, de lutas das classes populares sertanejas, que começa em Canudos, que é uma
é uma batalha, assim, sem precedentes, né? É até impressionante se vocês forem ler relatos. Os caras, eles iam a pé com armas rudimentares para cima de metralhadoras, sabe? É uma coisa, assim, de louco, nível de organização e de conhecimento tático do local, assim. E isso aparece, essa luta, é também uma outra questão importante, né, que o Antônio Conselheiro, ele era um líder religioso. E existem várias manifestações religiosas nesse momento, acho que no Brasil inteiro a gente sempre teve essa manifestação religiosa, essa tensão religiosa, até hoje é uma questão muito grande, né, a gente não pode deixar de pensar nisso, porque as igrejas fundamentalistas neopentecostais estão aí à tona, né. Mas, então o Glauber vai figurar essas lutas do povo baiano, sertanejo, nessa primeira parte do filme, né? Naquela primeira parte ali onde ele fala do Beato, né? E ele mostra ali que era aquela coisa, uma libertação muito associada a uma coisa teológica, uma coisa é, é, de salvação. E o que acontece também no filme é, pelo que o Beato fala, né, ele fala de uma chuva dourada que vai vir do céu e vai todo mundo para um outro lugar. E o que acontece no filme é mais ou menos isso, mas ao mesmo tempo é a morte de todo mundo, né? Que as tropas do Antônio das Mortes, apesar de só aparecer, vão lá e dizimam todo mundo, né? Com uma chuva de bala. E mais para frente, né, no filme, ele vai trazer o Corisco, que ele representa todo um outro ciclo de lutas do Nordeste, que era o cangaço. E ao se colocar o cangaço ali, ele está colocando toda uma tradição de lutas que não se insere só ao Nordeste brasileiro. Mas essa questão do banditismo, o Hobsbawm tem um livro muito bom que é o Bandidos, ou Bandido Social, não lembro agora, mas que ele está falando dessa figura do bandido social, que é uma figura própria de civilizações com economia agrária, né? Que são os caras que estão meio que à margem da sociedade. E aí vai ter, ao longo do mundo, nada igual, né? Então, cada lugar vai ter a sua particularidade. E aqui no Brasil, esse banditismo vai aparecer na figura do cangaço, mas ele não vai ser um banditismo como o banditismo, talvez até inventado um pouco, do Robin Hood, né? Que era o cara que roubava dos ricos para dar para os pobres. Nessa perspectiva, o Robin Hood tentava mudar a sociedade dele. O Corisco também estava numa luta, assim, né, para mudar a própria sociedade. Mas a luta dele não é uma luta um tanto quanto cética, de não ver nada de novo sendo possivelmente sendo construído, sabe? De não ver também uma salvação, uma chuva de ouro que vai levar todo mundo para uma ilha no meio do paraíso. A perspectiva de luta do Corisco é uma perspectiva de destruição, e era isso que os cangaceiros faziam, né? Eles passavam pelos lugares destruindo principalmente as casas grandes, os engenhos, essas coisas, né? A principal vítima deles eram justamente os coronéis, as famílias deles. Mas o filme todo, então ele vai figurar essas questões da luta, né? Da luta pela terra, da luta pela libertação. Tanto que ele já começa com isso, né? Logo nas primeiras cenas, a gente vê ali o Manuel e a Rosa, a Rosa que é a esposa do Manuel, você confunde ela com a Dada. Mas a gente vê o Manuel e a Rosa trabalhando, tipo, numa dificuldade, né? Tendo que ter uma força sobre-humana para conseguir trabalhar e conseguir plantar as coisas que eles precisam para a própria subsistência. Né, e depois disso, enquanto isso eles estão sendo roubados, assim, a torto e a direito. Tanto que aquela cena lá que o Manuel mata o coronel é por causa, né, de uma disputa na partilha de vacas, que o Manuel estava sendo claramente roubado. E aí ele começa, né, esse trajeto
em busca da sua própria libertação, né? Da libertação dele e da Rosa, do futuro deles, né? Dos filhos e tal. Então ele passa por essas duas formas de luta, assim, que eram possíveis naquele momento, e nenhuma delas se confirma também, né? Nenhuma delas se confirma como a, a forma de luta que vai dar a libertação nacional a eles. O que vai acontecer no fim, né, é que o Corisco vai ser morto, o Beato também já foi morto, pela Rosa, inclusive, mas no que o Corisco é morto, e tem aquela cena do Manuel e da Rosa correndo, a gente tem o cantador, né, que vai levando a narrativa do filme toda, assim, em off, na canção dele, vai meio que moldurando a narrativa, e chega ali no fim, ele coloca meio que a mensagem final que o filme traz, que o Glauber queria colocar, né, que a Terra era do homem, não era nem de Deus nem do diabo. Então tem um viés assim, tanto quanto humanista ali, né, de libertação nacional, libertação da Terra pelo homem e para o homem. E eu vejo que o lirismo do Glauber ele aparece justamente nisso, de conseguir figurar aquilo ali de uma maneira que, que é vanguardista, né, que é inovadora que articula várias e várias referências, não só cinematográficas, né, como teatrais, né, tem referências ao Brecht, referências musicais do Villa-Lobos, né, que faz, né, que tem a trilha sonora dele ali no filme, em momentos-chave. Então, é isso, nessa confluência de tudo, né, do que porque fica parecendo um pouco, pelo que o Glauber fala no livro, que o momento de lirismo seria só o momento é, de filmagem, né, só o momento que o diretor fala, está gravando e começa a se gravar ali. Né? Mas o lirismo acaba sendo essa síntese de todas essas múltiplas determinações, né? E então ele consegue figurar ali um momento chave da história brasileira e que fica um pouco. Eu imagino que o pessoal assistindo esse filme na época tenha tido um pouco de retrogosto, né? Porque o filme está falando de libertação, o filme está falando de um novo mundo, de uma nova sociedade, e o que se deu no plano da realidade foi justamente o contrário, né? Foi um golpe empresarial militar que desarticulou a, a esquerda brasileira, desarticulou qualquer luta num sentido que a gente está até hoje tendo que lidar com os reverses dessa ação política da ditadura. O Lampião bateu, cuspiu, chupou a cara dele. Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. Não é com rosário não, Satanás. É no rifle, no punhal. Tenho medo de viver sonhando com a luz de bala que joguei em cima do bom e do ruim. Enfim, é isso. Eu ia fazer um comentário aqui sobre a ditadura, que o principal objetivo deles era parar os movimentos sociais no Brasil, né? E eles conseguiram, tanto que 50 anos depois a gente está aí engatinhando como a gente estava em 1920. Ah, não, porque é a mesma coisa, assim. A questão do lirismo que ele comentou e essa coisa dos personagens, ao mesmo tempo deles serem muito densos, eles também terem esse tom arquetípico, esse tom deles representarem uma ideia muito firme. O Corisco ter a sua ideia, todos os personagens, né? O padre o Antônio Conselheiro, né? Que não sei se é o mesmo nome, mas eu sei que ele representa o Antônio Conselheiro. Todo mundo tem a sua a sua ideia muito bem formada naquele lugar ali, mas ao mesmo tempo o Glauber chega e ainda assim inverte, ele reverte, não sei.
quando eu saí do Terra em Trans, eu percebi isso, assim, que o Glauber, ele tem, no momento que ele cabe, tanto no temperamento dele, quanto no momento histórico que ele tava, ele representa muito bem, assim, porque nada, absolutamente nada que quando você sai de um filme do Glauber Rocha e alguém chega pra você e fala, como foi o filme? Nada que você fale vai fazer diferença, assim. Você vai falar do Terra em Trans, a pessoa vai achar que é um filme policial comum, fraga. Ah, é um filme policial. Ah, o Deus Diabo é um faroeste. Não, é tipo, não tem como. É uma experiência que ela necessita de todas as etapas, porque mesmo que você tenha ideia arquetípica, mesmo que você tenha a música que faz muita diferença, que as pessoas hoje em dia usam muito mais como uma saída fácil de uma cena, sabe? Sobe a música e pronto. Não, Glauber usava do jeito dele, uma forma que se você tira a música faz falta, se você tira alguma coisa faz falta. Então assim, eu vejo na obra inteira, né? Não só nesses elementos, mas na obra inteira dele tem esse lirismo bem forte. Véi, eu anotei umas coisas aqui e eu vou tentar não ser muito prolixo, mas se pá, eu vou ser, mano. Porque eu empolgo muito falando de Deus e Diabo, assim, eu fico muito. E essa coisa que o Matheus falou, tipo assim, os personagens têm ideias fixas, ideias centradas, só que contraditórias, sabe? É uma parada muito louca, porque você tem, por exemplo, o Antônio das Mortes, né? Ele é um matador de cangaceiro, como diz a música. E tem isso, tipo, o filme, ele tem, tipo, um trovador, né, velho? Que vai narrando, tipo, tá, vou chegar lá depois. E, e assim, ele tem essa coisa, tipo, ele tem que matar o soldado do inimigo, ele tem que matar, tipo, esse fanatismo, essa alienação que tá levando o Manuel e essa galera lá. E quem mata é Rosa. Só que ele reivindica essa morte pra si, tipo assim, ele fala que foi ele que matou o... Ah, qual que é o nome daquele cara, velho? Esqueci o nome dele agora. Tem que cantar as musiquinhas, e aí eu lembro. Mas que é a primeira parte, assim, né? Como se fosse o representante desse fanatismo religioso. E aí ele chega lá, tá Ai, gente, me ajuda aí. Preciso lembrar o nome dele. Eu nunca consigo lembrar o nome desse personagem, porque eu sempre confundo ele com uma figura histórica, que foi o Beato Lourenço, que eu acho que ele é até citado no filme, mas agora eu não lembro o nome do Beato do filme mesmo. Mas era uma figura como conselheiro, como conde, como o Lourenço. É o... Não é Manuel, não é Corisco. Sebastião. E aí, só que tem essa contradição, tipo assim, ele vai matar Sebastião para acabar com essa religiosidade, só que ele é pago por padres, sabe? Tipo, tem um padre que financia ele, então, assim, ele faz o bem pro povo, sendo financiado pelo inimigo, sabe? Tipo, o inimigo do povo, assim, no caso, que é essa alienação que representa, né, o padre querendo acabar com a outra alienação para a galera voltar para a igreja católica, assim. E e aí ele cai desse fanatismo e vai pro cangaço, assim, ele tem que acabar com o cangaço também, que é uma outra alienação, digamos assim, entre aspas, né? Que aí é o grande embate dele com o Curisco. E esses são essas contradições, cara, esses dualismos, assim, e ele não consegue resolver. Outra coisa muito interessante é que ele é sempre sozinho. Eu li no livro do Bernardeu, O Brasil em Tempos de Cinema, que a ideia original era o Antônio das Mortes ter um exército, né, digamos assim, outros cangaceiros, outros matadores que acompanhassem ele, mas ele está sempre sozinho nessa contradição e já fazendo um, um anacronismo, assim, o final de Dragão da Maldade, caso você não tenha visto e não queira ouvir spoiler, pula um pouquinho aí, é ele caminhando sozinho, assim, na estrada, e aí no fim da estrada, assim, tem um posto Shell, fraga, e você tem, tipo, toda essa contradição, esses dois opostos, que é aquela capona gigante, a arma do Antônio das Mortes, e os carros passando, a rodovia, tipo, o desenvolvimento, e o posto Shell, tipo, o imperialismo, sabe? E essas contradições que ele vai
vai construindo assim são muito interessantes, velho. Você falou também da religiosidade e tem essa questão da religiosidade com o Antônio das Mortes, né? De que ele vai acabar com a alienação, mas ele é pago pelos padres e o trovador é Sérgio alguma coisa, o cantor, que até aparece no filme, inclusive. Ele canta uma parte, né? Jurando em 10 igrejas, sem santo padroeiro. Tipo assim, Sérgio Ricardo, ele tem essa religiosidade presente, tipo assim, ele jura em qualquer igreja, sabe? Vai no terreiro, vai na igreja, vai em tudo quanto é lugar, assim, mas ele não tem um padroeiro, porque o padroeiro é ele mesmo, sabe? Ele luta as próprias batalhas, ele faz as próprias lutas dele. E fazendo outro anacronismo, assim, já também pro início de Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é bem interessante. É uma coisa que o Nicolas, inclusive, um abraço pro Nicolas, ele me falou, assim, e a gente tá na crítica que ele escreveu, que veio aqui no episódio do Oscar, o Nicolas. Vocês talvez saibam quem é o Nicolas. Que o início de Dragão da Maldade é uma sala de aula, assim, e tem um professor e várias criancinhas, sala de aula aberta, e eles estão repetindo datas, frases, né? Tipo, Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, Proclamação da República, 15 de novembro de 89, sabe? E, assim, importante destacar, os dois filmes se passam nos anos 30, são filmes da era varguista, mas aí ele pergunta várias datas, assim, e uma hora é, tipo, morte de Lampião, e as crianças sabem, sabe? Então, tipo, essa questão da religiosidade, essa questão do cangaço, ela é muito viva ainda, porque ela é posta em um grau de importância como a independência do Brasil, como a proclamação da República, e Lampião, sabe? Ele tem essa potência, assim, que traz para o filme. E outra coisa que eu lembrei, nossa, eu tô todo perdido, porque eu anotei um monte de coisa, empolguei, que saí falando e me perdi todo, que essa questão do Deus e do diabo, né? E em inglês o título é até interessante, que é tipo Black God, White Devil, que essa ideia meio contrária, assim, do Deus negro e o diabo branco. E, e o Deus e o diabo são dublados pela mesma pessoa, né? O Otton Bastos, que é o Corisco, ele também é o dublador do Antônio das Mortes. Então, não, é do Antônio ou do Sebastião? Acho que é Sebastião que ele dubla também. Então, assim, são esses antagonismos, assim, essa contradição, é um cinema quase barroco, assim, sabe? De sombras e... Enfim, eu já me perdi todo, já falei pra caramba, mas eu empolguei. É por isso Passar que o pra nome do vocês. podcast é Cinema em Transe. Ele começa onde acaba, entendeu? É toda essa coisa aí. É porque o apresentador não consegue concluir uma frase. É, Procurou pelo sertão todo mês de fevereiro. O dragão da maldade contra o santo guerreiro. Então, vocês estavam comentando, né, sobre essas contradições dos personagens, sobre essa questão deles serem arquetípicos, né, cada um ser uma apresentação de um arquétipo. E também vocês até falaram do Barroco, que me remeteu muito a um dos livros que está embasando a minha pesquisa, que é o Origem do Drama Trágico Alemão, do Walter Benjamin, né? Que ele vai falar do Barroco e principalmente da alegoria ali naquela forma artística, né, que era o drama alemão do século XVII.
E é uma coisa muito interessante que ele coloca, e o Glauber, eu acho que ele traz muito isso, que é essa coisa dos personagens eles representarem algo, eles terem uma representação, cada personagem naquelas peças, ó, o canequinha do diabo. Cada uma daqueles personagens representa uma coisa nas peças, né? E ao mesmo tempo eles têm suas contradições. E o Glauber ele consegue colocar isso assim, quase que da mesma forma ali no Deus do Diabo, né? Porque ele coloca lá o personagem do Corisco, que representa toda essa luta armada, é, raivosa, que quer destruir tudo, quer construir, né? Não quer nem construir um mundo novo, mas o Corisco também é um personagem contraditório, né? Então ele, ele internaliza tanto as questões boas dessa luta, quanto as questões contraditórias, né? Então isso eu acho uma coisa muito interessante. E o Glauber faz isso sempre colocando os filmes todos meio que numa moldura, né? Pelo menos o Deus do Diabo e o Terra em Transe ele faz muito isso. Na real, a Gilda de Mello Souza, pesquisadora da USP, ela tem um artigo sobre o Terra em Transe, que eu acho que conta muito para o Deus do Diabo também, que ela fala que o Glauber ele coloca toda uma gama de elementos estéticos que só fazem sentido e só se sustentam quando eles estão todos juntos. E é por essa gama de elementos estéticos que ele consegue sustentar o filme e sustentar esses personagens contraditórios, personagens historicizadas, né? Então isso me lembrou muito quando o Matávio falou antes, um pouco mais cedo, de que se você tirar qualquer coisa ali daquela obra, ela quebra. E realmente, se você tirar Vila Lobos, o filme vai por água abaixo. Se tirar uma cena aqui e outra ali, o filme vai por água abaixo. Então, é uma coisa que é muito interessante para mim também no Glauber, de como ele consegue ter, como as obras dele conseguem ter essa totalidade estética, né? De que está tudo muito bem amarrado, tudo muito bem colocado. E isso é uma coisa que ele coloca esse personagem do cantador meio que para amarrar tudo, né? Que é o personagem que conta a história e ao mesmo tempo dá a moral e tal. E o Pasolini, naquele artigo dele, Cinema de Poesia, eu não sei se vocês conhecem esse artigo, ele fala, né, desse cinema que pegava emprestado da literatura subjetiva direta e livre. E que era, né, justamente de conseguir enquadrar uma história dentro de alguma conseguir fazer esse enquadramento da história que o Glauber faz pelo cantador. O Antonioni, não sei se é Antonioni agora, o Fellini, que comenta lá, faz de outra maneira. Eu acho que faz passando de né, dar um close no quadro e o quadro começa a se mexer. Eu nunca vi esse filme que ele comenta. Mas, enfim, um recurso estético que estava sendo usado ali nos anos 60, né, pelos cineastas. Isso mostra até como que o Glauber se afina ao cinema mundial, né, porque ele produzia cinema brasileiro, acho que todos, né, produzem cinema brasileiro, mas eles não deixam em momento nenhum de dialogar com o cinema francês, com o cinema italiano, com o cinema estadunidense. E o Glauber não é diferente, né, tanto que eu acho que eu já li em algum lugar dele falando pelas maiores referências do Deus e o Diabo é o John Ford, né? São os filmes de Velho Oeste. Mas não se basta, igual o Matava falou, não basta a gente colocar que é um filme de Velho Oeste. E aí tem uma coisa interessante, que já entrando um pouco no Terra em Transe, que no Terra em Transe o Glauber ele dá um passo à frente com esse recurso estético, né? Enquanto antes era um cantador que estava ali modulando a narrativa e colocando a perspectiva, tanto a perspectiva do Glauber quanto a perspectiva política daquele momento, é uma coisa muito interessante, porque no Terra em Transe ele passa isso para a subjetividade do personagem, né? O cara morre ali no começo e o que a gente começa a ver é justamente ele rememorando a própria vida, na agonia dele, né? E é dali que o Glauber constrói a alegoria dele.
E isso é muito interessante porque nisso o Glauber ele consegue meio que se tirar um pouco de campo da perspectiva dele. Quando a gente vê o Terra em Transe, a gente não está vendo tanto a perspectiva do Glauber como a gente está vendo no Deus e o Diabo. A gente está vendo mais a perspectiva daquela figura extremamente contraditória, aquela figura reacionária, individualista, racionalista, né, que é o Paulo Martins. Então, isso eu acho uma coisa muito interessante, como o Glauber consegue figurar as questões históricas, né, consegue historicizar a obra dele a partir desses esquemas alegóricos. E que no Terra em Transe vai ter um avanço, ainda que né, colocar o Glauber à frente do Pasolini, à frente do Fellini, do Godard, de todos esses. Né? Me lembra muito o texto do Roberto Schwartz, Nacional por Subtração, que o Schwartz fala de como a cultura brasileira, a gente sempre vê ela num sinal negativo, né? De que ser brasileiro, então, é um pouco menos pior do que o europeu. Quando, na real, o que a gente vai ver, que se confirma no Glauber, se confirma no Machado, se confirma em tantos outros, é, na real, o artista brasileiro fazendo o que o europeu faz, mas ainda com avanço, né? Eu acho isso muito interessante, como que o Glauber consegue figurar isso na obra dele. E é isso que, voltando lá no começo do episódio, como que ele também amadurece a linguagem cinematográfica, né, brasileira. Não, eu acho massa esse comentário e sobre a questão da visão do brasileiro sobre a própria arte, assim. Nós temos um problema enorme em autorreconhecimento, assim. E ter um artista como Glauber durante a ditadura militar é aquela coisa, né? Os filmes e o próprio artista representam perfeitamente aquele momento, mas aquele momento não favoreceu esse artista a ponto dele chegar num ponto, mesmo que ele seja valorizado, ele seja bem visto pelas pessoas, assim, por quem gosta de cinema, ainda ele não chegou no lugar onde ele estaria se a gente estivesse num país vivendo sob um regime democrático, se a gente não tivesse um monopólio de grandes grupos de comunicação, se a gente tivesse num país onde ser artista não fosse um atestado de quase que loucura, né, naquela época. Hoje não tanto, mas ainda assim um pouco. Então, é isso, assim, eu vejo o Glauber como esse representante. É muito ruim falar representante porque muitas pessoas estiveram lá com ele, assim, e muitas pessoas fizeram filmes até muito melhores em certos momentos do que ele. Mas assim, eu acho que a personalidade representante daquele momento, assim, é ele sem dúvida nenhuma, assim, com as loucuras e tal, e com uma filmografia que não tem igual, não tem comparação, assim. E é legal falar sobre Terra em Transe, que a gente falou bastante sobre Deus e o Diabo, porque Terra em Transe, eu fui ver Terra em Transe sozinho, e foi o meu primeiro filme do Glauber que eu vi. E é muito massa, porque o Terra, na mostra, até esqueci a mostra, eu acho que era aquela estética, mas estética escrito tudo errado, alguma coisa assim. Estética perestroika, naturalística, um negócio assim. E com aquele pôster todo estranho lá, feito pra mostra aqui no Belas, aqui em BH, pra quem estiver ouvindo de fora. E eu sentei e vi Maranhão 66, que tem umas cenas de montagem do Terra, um plano de cima que tá no Terra e tal. E é um documentário da época e tal. Será que esse cara é tudo isso mesmo? Será que esse cara é tudo isso mesmo? Aí começou o Terra em Transe. E o Terra em Transe no cinema é outra parada. Quando você pega uma. É até engraçado, de tanto que a gente vê trailer, de tanto que a gente vê filme no streaming agora, a gente ganha essa visão da cor e tal, que a cor é de um determinado jeito, que o som é de um determinado jeito, que vai começando a solidificar na nossa cabeça. Assim, a gente normaliza essa experiência de casa. Quando bate uma tela daquele tamanho, assim, com um som massa, pra você ver um filme do Glauber, e você vê numa sala que não tá tão cheia, cara, é inigualável, assim, é absurdo, e é o tipo de coisa que pra mim faz falta nesse cinema
no cinema de hoje, assim. Igual a gente estava até falando recentemente sobre essa coisa do filme precisar ter essa cauda longa, sabe? Todo filme ele precisa ter não só um filme, mas 3, 4 filmes derivados e esse tipo de coisa que tá começando a virar costume aqui no Brasil, é muito mais lá fora. Isso vem me incomodando um pouco, assim. Eu sou um pouco saudosista nesse sentido da experiência do filme e tal. E não tem nada igual ver um Glauber Rocha no cinema. É isso, assim, só contar esse fato que foi ver Terra em Transe e falar também que o nosso co-apresentador aqui viu Deus e o Diabo em 35 mm. Isso é uma outra parada. Isso é uma outra parada que aconteceu aí, que eu nunca me perdoei. Que foi uma das mostras que eu perdi. Eu fui. É dessa amostra, por sinal, é dessa amostra. E eu perdi Deus e o Diabo em 35 mm. Mas enfim, Death Trans foi massa pra caralho também. Véi, eu vi seguidão, assim, Deus, o Diabo e 35, uma cópia da Cinemateca Brasileira que veio pra cá. E depois eu vi Câncer em 35 também, velho. Nossa, coisa linda, coisa linda. O Antônio Pitanga, loucaço, loucaço, loucaço. Mas, ah, pode falar que é saudosismo, pode falar o que for, velho. Você vê Deus, o Diabo em 35 no cinema foi tipo assim, sonhos realizados da vida, fraga. Acho que o próximo sonho é ver Bandido da Luz Vermelha em película, mas ver Deus e o Diabo foi incrível, velho. Incrível. É meio bizarro, assim, porque essa coisa do digital que vai. E não tô falando também dessa coisa de é digital, não é cinema, essa porra de discussão já acabou. Essa já acabou. Mas o materialismo da película, assim, ele dá um tom muito especial pro filme. Não tem como falar que não dá, sabe? Tem um diferencial aí que existem filmes que, se você tiver a oportunidade, se você tiver a oportunidade de ver, às vezes nem em película, mas na maior tela possível, cara, não tem condições, assim, ainda mais na nossa película, que ela não é a película igual dos outros países, né? De países mais frios e tal. A nossa película sofreu um pouco com o nosso clima e ela deu um tom bem especial para os nossos filmes, ainda mais nos anos 60 e 70. Você falou uma coisa aí sobre a gente estar acostumado a ver no streaming, né? E perder muito. Agora, nesse momento de pandemia, a gente perdeu completamente o costume de ir no cinema, né? Acho que a próxima vez que eu for, eu vou ficar assim, alucinado de novo. Porque, né, a melhor coisa que tem disso aí, ver um filme, ficar lá alucinado, sair do cinema sem saber onde está. E isso é a coisa que eu acho mais interessante, assim, principalmente nesses filmes dos anos 60, de como eles eram, muitas vezes até chegava a ser delirante, assim, o que você tá vendo quando a gente vai ver os filmes. Eu gosto muito muito por influência do Glauber, eu gosto muito do cinema neorrealista italiano. E principalmente daqueles caras que fizeram ali um pouco depois, né, no fim dos anos 60 e 70. Que são filmes do Pasolini, do Fellini, são aquela coisa, assim, delirante, do Glauber Rocha também. Você vê o filme e você fica, assim, impactado. O que está acontecendo? O que rolou aqui? Mas, enfim, eu acho que o meu comentário era mais nesse sentido mesmo. Mano, acho que assim, já a gente caminhando para encerrar, eu acho que a primeira sessão pós-cinema, assim, pós-pandemia que eu for, velho, que tiver cheio, eu acho que vai ser uma experiência muito boa, assim, tipo. E eu quero muito que seja Marighella, velho. Eu quero muito que seja Marighella, porque eu acho que assistir Marighella no cinema vai ser a mesma sensação de assistir alguns filmes depois que o Bolsonaro ganhou, fraga, que as sessões elas estavam muito loucas, assim. A sessão Quando começava, a galera apareceu o gritava, Cine, era aquele negócio. velho, a galera Eu gritando, vi, para o eu vi, Bolsonaro, não sei o cara, quê. pra mim, nem um filme tão assim. Lógico que tem essa papo de não político, mas assim, não é um filme que quer falar sobre o momento e sobre as eleições, fraga. Que foi temporada em Tiradentes, foi absurdo, assim, pela vibe do lugar, assim. O festival, ele tava em polvorosa, assim, porque tava no início da loucura, fraga. Então, assim, velho, ver Marighella no cinema vai ser incrível, ó, vai ser maravilhoso. E não só isso, assim, acho que a Manu comentou isso no episódio passado, que assistiu os filmes e os curtas que estão sendo exibidos nos festivais durante a pandemia, sabe? Que a gente não está conseguindo ver nos festivais em loco, digamos assim. Acho que vai ser muito interessante. Tem muita coisa boa, velho, que passou, que foram feitas nessa pandemia, que a gente
não viu em telas grandes, assim, e nem esse purismo, tipo, cinema só pra ver em tela grande, cinema... Não, tipo assim, o cinema ele é uma arte coletiva, é uma arte individual, sabe? E, não sei, cara, eu gosto de assistir filme coletivo, eu gosto de assistir filme de galera, que a galera, sei lá, assistir uma comédia e começa a rir, começa a gritar, não sei, tipo, eu assisti um curto que o Tuoto lançou recentemente, e, e ele junta uns materiais de arquivos, assim, e tem uma hora que um dos materiais de arquivo que ele mostra é uma gravação super amadora do Vingadores, Fraga. E aí tá é a hora que o Iron Man, ele pega a luva do Thanos e ele fala, tipo, I am Iron Man, e, tipo, ele como é que estala o dedo, assim. E eu nem gosto tanto de Vingadores, mas, tipo, esse material de arquivo, velho, a galera loucaça, a galera em pé, jogando coisa pro alto, fraga, e todo mundo gritando, tipo, sei, velho. Nossa, saudade disso, velho. É uma experiência muito doida, velho. Uma experiência, sei, eu preciso disso pra recuperar minha sanidade mental. Ah, vem muita coisa boa aí. Não só cinema nacional, né? Mas vem Paul Verhoeven. Vai ter, em outubro vai ter Halloween, assim, que eu tô louco pra ver a conversão em IMAX que eles fizeram, que como foi adiado, né? Eles converteram pra IMAX agora, então, enfim, muita coisa aí pra gente curtir em coletivo quando essa desgraceira toda acabar. Vamos lá, então. Gabriel, aproveitar, fazer um jabazinho seu, se tiver algum artigo seu, um texto, alguma coisa que você quer recomendar, não precisa ser necessariamente seu. Filme, um livro, não sei, seu espaço. De preferência E, nacional também. Oi? Ah, sim. Na real, eu vou fazer mais um jabá mais da minha organização, né? Porque acho que a gente está num momento político ímpar aí, né? E, como eu disse no começo da minha apresentação, eu sou militante do Partido Comunista Brasileiro e da União da Juventude Comunista. E, né, lá dentro eu construo o Movimento para a Universidade Popular. E eu queria convidar aqui todo mundo que está ouvindo a procurar as redes sociais do partido, procurar o site do partido, para conhecer, porque a gente, como eu disse, a gente está num momento ímpar e as tarefas que estão aparecendo para a gente aí são as tarefas que necessitam de organização, que necessitam de disciplina. Então, né, eu queria deixar aqui esse convite a todo mundo a ir para a luta, a se organizar, porque a gente, eu lembro de quando eu ainda não era militante, ainda não era organizado, eu ficava muito perdido, eu me sentia completamente angustiado por causa de não ter, de pensar assim, poxa, mas tem só eu que penso assim, ou então tem tanta pouca gente que pensa da mesma forma que eu, e sei lá, será que algum dia a gente vai conseguir lutar e mudar o destino desse país, né, construir um mundo novo? E com a luta organizada, eu vi que essa angústia ela se dilui, porque você vê que tem um monte de gente ali que tá junto de você, tá querendo construir as mesmas coisas que você. E então eu queria deixar aí esse convite a todo mundo a entrar para a militância mesmo, não necessariamente só no Partido Comunista Brasileiro, que eu indico, né, porque eu sou militante, mas queria deixar essa luta, essa mensagem de que é necessário agora a gente tá se organizando e militando coletivamente, né? Porque coletivamente a gente consegue construir um mundo novo e conseguir combater é, a gente consegue combater coisas que são muito maiores do que a gente consegue sozinho, né? Porque a gente tem uma necessidade de combater o imperialismo e a gente está num país estratégico para o fundamento do imperialismo, né? Então a gente está num momento bem importante assim de construir essa luta organizada. É isso aí. E aproveitar que o Gabriel falou de organização, falar aí pra galera que é uma coisa que eu entrei recentemente aí, também é bem bacana de entrar nos seus conselhos municipais de cultura, não entrar, mas
ficar sabendo e conversar, já que a maioria das pessoas que escutam o podcast são, por incrível que pareça, o Gabriel não deve saber, mas temos pessoas de fora do Brasil. Mas temos realizadores, a maioria são realizadores, estudantes de cinema daqui. Você participar do seu conselho municipal é bacana porque ninguém mora em país nem em estado, né? A gente mora em município. Então, você repensar essa cultura para o seu município, para onde quer que você esteja aí, para que tenham editais que potencializem, que democratizem a sua produção aí, para que mais pessoas possam ver e que você empodere todo mundo que esteja no seu rolê aí, porque senão, cara, a gente não, sozinho a gente não vai em lugar, não chega em lugar nenhum. É isso aí. Sim, sim. Isso que você falou é muito importante, Otávio, porque fica parecendo que a gente vai construir, vai tipo, já chegar lá no ato e já pegar em armas, pegar em molotovs e jogar. E, não, isso não se faz do nada. E a construção política, ela se dá nesses espaços, como você disse, de conselhos de cultura, conselhos de habitacionais, né? Organização de bairro, ou então organizações institucionais, né? Como, né, eu mencionei que eu estou no MUP, né? O Movimento para a Universidade Popular. Então a gente trabalha dentro das universidades, tentando organizar a galera ali, tentando buscar as demandas que esse local precisa. Então, eu estou inserido na pós-graduação, então eu estou no meu local de trabalho, né? Que pós-graduação também é trabalho, é uma coisa que às vezes passa, assim, mas então é essa coisa de organizar, de se organizar e construir coletivamente coisas que estão na nossa mão, né? Construir um conselho municipal de cultura, construir um conselho de apoio à luta indígena, por exemplo, né? Já que é uma pauta que está aí na ordem do dia, né? Enfim, é isso, construir coletivamente e construir e ter a calma e a paciência de saber que a gente vai ter que construir coisinhas pequenas, de pouquinho em pouquinho, que aí a gente consegue construir poder popular e aí a gente consegue demandar mudanças na nossa realidade objetiva, né? É isso, recado leninista, né? Como bons leninistas, a gente vai falar de partido mesmo, vai falar de organização popular. Acho que é isso, assim, a gente tem batido muito nessa tecla nos últimos episódios, de fomento à cultura, de organização, de reivindicar, porque realmente tem sido não só a ordem do dia, mas tem sido a luta pelos nossos direitos que estão sendo tirados, né? Então, quem puder ir às manifestações, quem puder se organizar, vá. Espero que daqui a um bom tempo, caso você esteja ouvindo pela primeira vez, tenha dado tudo certo. Mas como a gente ainda está passando por aqui, não deu, estamos tentando se organizar aqui, então esse é o recado de hoje. Caso você esteja conseguindo fazer esse vórtice temporal. É isso. É isso, galera. Um abraço. Falou. E falou, até mais. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Aguardo a discussão sobre o Terra em Transe. Se entrega por isso, eu não entrego não. Eu sou passarinho, que primeira rapidinho. Se entrega por isso, eu não me entrego não me entrego ao veneno.